Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grandes mudanças aqui no ranking mundial, hein galera? Ó, primeira coisa, o Caruana foi muito bem no torneio dos Estados Unidos, acabou sendo campeão do torneio, tá? Do o São Luís Masters 2024. E que fase aí do Caruana, hein? Ganhando um torneio após o outro. Mas o que aconteceu na última rodada, nas duas últimas? Ele empatou uma e perdeu outra aqui do Donchenko. Olha o que aconteceu com o rating dele. Perdeu quase 10 pontos de rating. Cara, ele podia estar aqui com 2.815 quase, né? Cara, não tem jeito. Quando ele vai encostando no Carlsen, ele sentem o peso de ser um 2.800. Não é fácil chegar e parece que mais difícil é manter ou crescer, porque quase ninguém tá lá, né? Então é um negócio muito difícil. O exemplo, o Eri Geiser. O Eri Geiser tá indo bem, estava indo bem aqui no torneio do Qatar Masters, mas teve aqui, ó, 2 empates, já perdeu 4 pontos de rating, anula as 2 vitórias que ele conseguiu, um outro empate aqui anulou as outras 2 vitórias, ficou ainda no saldo negativo, caiu dos 2.800, né? Não é fácil. Gukesh perdendo um após o outro aqui de rating contra o Jing Liren, né? Porque como o Gukesh tem um rating maior, todo empate dá rating pro Jing Liren, ele perde aqui um pouquinho. Como foi derrotado, perdeu mais do que a vitória, tá caindo também no rating aqui do Gukesh, né? O Abdusattorov deu uma despencadinha também nesse torneio Qatar, que tá fazendo strike na galera. E Nepa, o Wei também uma pequena mudancinha, né? Agora o Jing Liren tá ganhando rating aqui, toda hora aqui, todo empate 0,8 a mais, vitória também ele ganha mais do que quando perde, né? Então, tá subindo bastante o Jing, se continuar nessa pegada aqui, ó, mais 2 empates, ele já passa aqui o Le Kuan-Yen, ganha mais uma posição, quem sabe pode ganhar até mais 2 aí, de repente passar o Yan Duda, né? Tá subindo bem na tabela aí o Jing Liren, o Jing Liren, o Jing Liren, né? E aqui mais algumas movimentações, MVL, o Guiri perdeu agora aqui no campeonato também, não tá nas suas melhores partidas aí, grandes movimentações no ranking internacional. Fabiano Caruana ganhou então aqui a primeira colocação, empatado com o Donchenko, ia estar líder isolado se não tivesse perdido do Donchenko na última rodada, tá de parabéns aí o Donchenko que dividiu o pódio, portanto aí com Fabiano Caruana. E o Oparin na terceira colocação, vários outros jogadores aqui com 6 pontos, né? Um torneio muito forte, muito difícil, muito disputado. Belo resultado aqui do Fabiano Caruana. E no Qatar, meus amigos, temos o Andrei Esipenko, olha só, na liderança aqui do torneio, hein? Que bacana, com 6 pontos, junto com o armênio, o Sargsyan, tá bom? Shant Sargsyan tá com 6 pontos. E aqui, na sequência, 2 indianos, o Erigaisi e o Murali. Rafa, não conhecia o Murali. Pois é, mais um indiano grande mestre que cai do teto, que sai do bueiro, né? E os caras realmente estão dominando o xadrez mundial. Você fala, mas quem que é o Murali? Ele é quase líder aqui, tá acima do Erigaisi aqui no torneio do Qatar, que é pedrada o Qatar. Sim, o Qatar que tá derrubando o Abdusattorov, que tá derrubando um monte de gente, né? Cara, o Abdusattorov estava aqui, ele é um dos maiores ratings do torneio, tá em 11º, que torneio difícil, pesado. Nihal Sarin tá aqui embaixo, cara, inacreditável, né? E aqui falando do Qatar, eu trouxe umas partidas do nosso gênio ucraniano, Vassil Ivanchuk, o campeão sem coroa. Também 2 partidas aqui pra gente ver, uma de brancas e uma de negras. Bora dar uma olhada então no nosso queridíssimo campeão sem coroa, Vassil Ivanchuk, que abre aqui faz a abertura inglesa. Temos cavalo C3, D5 imediatamente atacando o centro, D4, seguimos aqui com cavalo em F6, cavalo em F3, desenvolvendo peças, e aqui você pode jogar um C6, mas o mestre internacional Le Pan segue com, vietnamita aí, essa bandeira, isso, segue com o lance C5, atacando o centro. Bispo em F4 foi jogado pelo Ivanchuk, jogado ao toque, belo repertório do Ivanchuk. A6 vai preparando aí um B5 no futuro, E3 foi jogado e o cavalo desenvolve aqui em C6. A3 jogado muito rapidamente pelo Ivanchuk. Bispo em E7, o Ivanchuk esperou esse bispo desenvolver para perder um tempinho e segue com dama C2, já colocando pressão na coluna C. Bispo D6, redireciona o bispo, ataca o bispo do Ivanchuk. Temos o lance bispo G3, mantendo o bispo protegido pelo peão de H. E a dama vem para casa de C7
E o Ivanchuk criativo, meus amigos, vai pro grande rock aqui, né? Um lance que surpreende. O cara é criativo demais. O que ele gosta é disso. O Ivanchuk não gosta muito de... Ele não liga muito pra ganhar. É verdade isso daqui que eu tô falando, galera. Ele mesmo já falou em entrevista. Ele não liga muito pra ganhar. Ele não liga se ele ganhar e fizer uma partida xoxa, sem criatividade, com o adversário fez alguma besteira. Ele não gosta muito. O que ele gosta é de jogar a partida criativa. Grande rock é a cara do Ivanchuk, é a cara, totalmente quebra de paradigma, né? A partida segue com o bispo por G3, H por G3 e o cavalo manobra para E7 e o Ivanchuk já larga um G4 aqui. Sensacional. Oferece aqui o peão. A partida segue com D por C4, mas cavalo por G4 também é possível. O Ivanchuk está de olho em desviar a defesa aqui do peão de H, né? D por C4 foi jogado e agora o Ivanchuk segue com G5, ataca o cavalo. O cavalo vem para casa de D5 e o Ivanchuk não perde tempo, meus amigos. Torre por H7. Isso aqui é muito Ivanchuk, essa partida, né? Um rei numa coluna C, uma torre lá em H7. A partida segue com lance torre G8 e agora temos trocas. Cavalo toma, peão toma e o Ivanchuk vai para esse lance dama C3, meus amigos, atacando agora o peão de G7, que loucura. Bispo em E6 busca um contra-jogo e agora cai o peão de G7. Rafa, não dava para salvar esse peão, jogar um G6 aqui? A dama tá vindo para F6 com forte ataque. É muito difícil de você segurar a pancada que o Ivanchuk já tá trazendo aqui nessa posição agora, né? Poderia jogar um B4. Sim, a posição de fato é ardida, mas as brancas têm um ataque poderoso, né? Torre toma, rei toma, E4 e por aí vai abrindo linhas, indo para um forte ataque. Mas a partida seguiu com bispo em E6 e aqui o Ivanchuk segue então com torre por peão e grande rock. O mestre internacional também coloca o rei em segurança. Torre toma e aqui G3 foi jogado pelo Ivanchuk. O bispo pode jogar rei B8, bispo G2 pega a longa diagonal. Cavalo vem para casa de C6, a dama pula lá para F6. Cavalo em A5 esboça um contra-jogo e aqui o cavalo centraliza em D4. A posição do Ivanchuk é muito forte. Segurou um pouquinho aqui a casa de B3, no entanto, depois de cavalo B3, não cavalo toma, que poderia trazer alguma complicação. Você teria que levar o rei lá para o meio do tabuleiro. Por isso, rei B1 diretamente. Cavalo toma, torre toma e a partida segue com o lance rei A8. Aqui talvez dama A5 fosse um pouco mais ambicioso, pudesse oferecer uma resistência maior. Rei A8 foi um lance bem passivo, porque agora permite aqui a captura de mais um peão para o Ivanchuk, né? Vai para mais trocas, torre C8 foi jogado dama D6, e forçando aqui praticamente as trocas, e aqui já não tem jeito, né? A posição do Ivanchuk é muito boa, são 2 peões a mais, sem nenhum problema na posição, e por isso o mestre internacional Lepam abandona aqui a partida, meus amigos. Vassili Ivanchuk, 95,2% de precisão. Uma partida bem criativa, com grande rock, com maluquices, com torre em H7. Vamos dar uma olhada em mais uma, no estilo do Ivanchuk aqui. O cara tá fazendo um torneio muito bacana. O Rafa, ele tá liderando o torneio? De longe não. Ele empatou muitas partidas, inclusive contra Mestre Feed, ele não tem mais a mesma consistência que ele nunca teve, inclusive, né? Mas ainda era mais alta do que a de hoje em dia. Mas a gente fala assim, nunca teve. Ele quase foi campeão do mundo, né? E lembrando que ele já foi campeão do mundo de Blitz, é um fenômeno de partidas rápidas. É um jogador extremamente completo e consistente, sim, mas ele não tinha muitas vezes a consistência necessária, né, para estar sempre ali no topo mundial, apesar de no seu auge ele ter conseguido bastante, né? Mas como ele gosta mais da criatividade, tudo mais, acontece isso. Ele empata muita partida, ele deixa escapar a vitória, mas é um jogador gigante. Quando ele encaixa a genialidade, puxa vida, a gente quer assistir, né? E4 foi jogado D6 aqui pelo Ivanchuk, D4 o cavalo vem para F6, o cavalo desenvolve G6, vai para o fianqueto. Bispo em E3, C6, possibilita aqui a entrada da dama. Dama D2 foi jogado diretamente B5 pelo Ivanchuk, já com a ameaça de atacar o defensor do peão central. Por isso o bispo D3 foi jogado, o Ivanchuk já provocou uma reação aqui do adversário. E cavalo de bem D7 segue o desenvolvimento. H3, E5 diretamente ataca o centro, cavalo vem para F3 desenvolvendo e o bispo vem para a casa de B7. Bom desenvolvimento, roque foi jogado, A6 prepara para puxar, né, para empurrar o peão da coluna C. A4 foi jogado, B4 mantém tudo fechado, o cavalo atacado sai. E aqui peão por D4
jogada pelo Ivanchuk. Depois de bispo toma, C5 ganha espaço, abre um ataque aqui do bispo, o bispo tá atacado, bispo por F6 foi jogado ganhando um tempo, dama por F6 jogada pelo Ivanchuk e aqui C3 protegendo os seus peões. Ivanchuk tem uma boa posição. O bispo G7 é um lance perfeitamente jogável, o Ivanchuk preferiu colocar o cavalo aqui em E5, o computador não gosta muito de trocar aqui porque o Ivanchuk estava com um pouco mais de espaço, mas tudo bem, a partida segue com o bispo C4, torre D8, ataca a dama, ganha um tempo, dama vem para E3, bispo desenvolve aqui em E7 e não em G7, como a gente imaginou que ele ia fazer aqui o fianqueto, e agora cavalo C1 foi jogado manobrando o cachorro. Roque coloca o rei em segurança, cavalo vem para casa de B3 e o Ivanchuk joga o lance rei G7, meus amigos, o rei do Ivanchuk, o Ivanchuk já está preparando o rei aí para levar para o meio do tabuleiro, hein? A F3 foi jogado, bispo C8 e aqui torre de F, luta pela coluna D. Peão toma em C3, peão toma, torre toma, temos trocas e agora dama em C6, pressiona o peão de A. Torre em A1, que lance triste, faz a proteção do peão. Dama vem para C7, agora o que o Ivanchuk tá querendo aí com essa manobra de dama? Difícil entender. Dama em E2 foi jogada e agora a torre D8 ganha suporte aqui, tá lutando pela coluna D. Bispo D5 tenta fechar a coluna, mas agora dama B6, ok, está ameaçando já capturar aqui o bispo, seguido da captura do cavalo, um lance, uma ameaça. A5 foi jogado não dando tempo para isso, mas agora o Ivanchuk passa a dama para o outro lado. Dama em F6, cavalo manobra para casa de D2, bispo D7, um lance quieto, de olho na casa de B5, será? Torre B1 foi jogada e agora C4, que lance é esse do Ivanchuk? C4, um lance genial, né? Um lance genial. Abre a atividade do bispo, abre a atividade das peças e é um lance espetacular. E é o melhor lance da posição, segundo máquinas. O Ivanchuk encontrou isso ao toque, cara. Ao toque, é um lance difícil da gente fazer, porque você vai entregar um peão do nada, tem que pensar se vai ter compensação ou não. O Ivanchuk já bateu o olho, reconheceu alguns padrões, atividade na coluna C, peão aqui em C3, sobrecarga, bispo casa escura. Já passou um monte de coisa na cabeça dele, ele falou, dá pra fazer. E fez ao toque, né? Um negócio assim, genial. Por isso, a partida seguiu com torre B7, mas notem, por exemplo, tá? Só para ficar menos abstrato, aqui já teria a sequência de bispo por H3. Como assim, Rafa? C4 seguido de bispo por H3, seguido de dama G5, né? Então, uma das possibilidades é essa. Sensacional. E aí, então é abrir, né, aqui a coluna D, essa é uma possível explicação. E se tomar de cavalo, aqui, por exemplo, o bispo B5 e tem esse incômodo da dama, do cavalo cravado. E se tomar de dama, aqui mais uma vez bispo por H3 vai para um forte ataque, seguido de dama G5 com o tema do cavalo caindo, né? Uma loucura aqui o lance C4, Ivanchuk viu tudo. A partida seguiu com torre B7, mas agora o Ivanchuk joga aqui com esse lance bispo C6, que é isso? Seguimos com o lance torre C7. Notem que bispo por C6 não traz nenhuma vantagem aqui. As brancas teriam a torre atacada e por mais que tem torre por E7, o Ivanchuk aqui já calculou tudo. Ele tem dama C5 com cheque e captura a torre na sequência, né? Caraca! Vocês perceberam que o Ivanchuk tá jogando tudo isso sem calcular, galera? É um negócio fantástico, né? Bispo C6 é genial, realmente, é genial. Torre C7 foi jogado. Temos bispo toma e depois de peão toma a torre por D5. O Ivanchuk agora tem um peão a mais, tá com pouco tempo no relógio. Cavalo E4 ataca a dama, é o melhor lance, mas o Ivanchuk responde com o único lance da posição dama em E6, mantendo aqui o bispo atacado. Dama H4 não funciona aqui por conta de G3 e a dama não consegue mais proteger aqui o bispo. Por isso dama E6, único lance. Dama por C4 recupera o material, mas agora o Ivanchuk vai para o único lance da posição, cara. Ele tá achando uma linha de melhores lances o tempo todo com o tempo caindo, que é o lance bispo D8. Saindo da sobrecarga aqui, a dama não tem mais que ficar defendendo o bispo, a torre tá atacada. Torre C6 atacando a dama e aqui torre D1, o único lance da posição. Mais uma vez encontrado aqui pelo Ivanchuk, que loucura. Esse lance vem com cheque, a dama também agora tá atacada. Seguimos com o lance rei H2 e agora temos as trocas das damas. Dama por C4, torre por C4 e aqui F5, meus amigos. Ivanchuk vai para esse ataque, a maioria sendo ativada.
Cavalo C5 foi jogado, cai o peão de A5, cai o peão de A6, é verdade. E o Ivanchuk joga com bispo B6 com o ataque para cima do rei, bispo e torre atacando. Seguimos com o lance cavalo C5, bloqueando esse ataque. O Ivanchuk agora cai nesses finais dificílimos, né? Você tem que achar o melhor lance, é rei F7. O Ivanchuk acaba jogando como um ser humano. Joga aqui o lance H5, H4 foi jogado, rei agora em F7, G3. E aqui o rei rapidamente chega na casa de E7. Cavalo B3 foi jogado, torre B1 faz contato. Fica aqui atacando o cavalo. Cavalo volta para a casa de C5, rei D6, 2 ataques para cima do cavalo. Cavalo em A4, o computador não gosta muito, prefere o lance cavalo D3. Cavalo em A4 foi jogado, mas agora bispo em E3, o melhor lance da posição, jogado aqui pelo Ivanchuk. Torre B4 propõe trocas, mas agora a torre em F1 ataca aqui o peão. Seguimos com o cavalo B2 e agora a posição é perigosa, né? Porque se você tomar aqui em F3, tem que tomar cuidado. A torre está aqui defendendo o bispo, mas é importante que essa torre permaneça aí. E depois de um rei G2, tudo bem que dá para escapar com torre F2. Talvez as brancas ainda não estejam bem aqui, mas o Ivanchuk vai para um lance melhor ainda, que é o lance bispo C5 aqui atacando a torre primeiro e mantendo o peão atacado. Torre B5 foi jogada e aqui primeiro rei C6, cara, é sensacional, né? Você fala assim, puxa, não dá para tomar aqui em F3, agora não mais, por conta de cavalo C4 e você quer manter a defesa aqui do bispo, mas tá vindo cavalo por E5, cara, que loucura, com contra-jogo aqui. E se rei D5, cavalo por E5 de qualquer maneira, por conta da sobrecarga do rei, né? Então o Ivanchuk percebeu tudo isso, rapidamente bateu o olho, jogou rei C6 primeiro, atacando a torre sobe lá para B8 e somente agora a torre por F3. Sensacional. Cavalinho A4, bispo atacado, vai lá para F2, ataca o peão. Rei G2, deu um duplo, não tem problema, o Ivanchuk já estava esperando por esse lance, E4 protege a torre e agora o peão de G3 está atacado. A partida seguiu com C4 e agora bispo D4, o melhor lance da posição. Cara, o Ivanchuk está encontrando só os melhores lances com o tempo caindo. Bispo D4 é um lance espetacular. Você fala, Rafa, mas não podia tomar? Podia, é um bom lance, mas torre G8 pode ter algum contra-jogo. O Ivanchuk não dá chance nenhuma, meus amigos. Joga com bispo D4 e agora a torre aqui em G8 já não funciona mais por conta de torre em F2, jogando o rei para o canto, torre C2, ataca o peão. E por mais que você possa capturar aqui esse peão com cheque e possa querer ficar dando... Aqui não tem mais cheque, né? Então o bispo D4 ele cobre isso. E aqui você vai tentar disparar o peão. E as pretas já têm até mesmo rede de checkmate, né? Sensacional a profundidade dos lances e a rapidez do Ivanchuk. Torre D8 foi jogado, mas agora torre em F2 com cheque, joga o rei para casa de G1 e bispo em E3, mantendo a possibilidade do cheque descoberto, mas com o bispo protegido. Rei sai da mira do bispo, vem para casa de H1, mas agora o Ivanchuk prioriza o peão passado. C5 foi jogado, rei B5 ataca o cavalo vem para B6 e cai o peão de C5 com agora o peão passado disparando o rei no canto. A partida segue com o cavalo D7, tentando algum contra-jogo. No entanto, Ivanchuk joga com bispo D6, mais uma vez o melhor lance da posição, saindo da mira do cavalo, dando liberdade aqui para a torre, atacando o peão. Torre G8 foi jogado, E3 dispara. Torre E8 tenta parar o peão, mas depois de simplesmente E2, meus amigos, que loucura! O mestre internacional Harsh Suresh abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. Vassily Ivanchuk, gênio ucraniano, mais uma partida extremamente precisa, 95.9 aqui para o Ivanchuk, 89.8, e aqui já não tem mesmo o que fazer, né? Você vai tentar levar o rei, você promove aqui com cheque, não pode levar o rei para cá. Se você tentar levar o rei para casa de G1, tá caindo o peão aqui em G3, dando suporte para a promoção. Então vou dar cheque com o dedo na cara, também não adianta, o bispo tá cobrindo aí a casa, né? Não dá para dar cheque. Uma loucura aqui, um domínio total do Ivanchuk, que é assustador como ele continuou mantendo os melhores lances com o tempo caindo. Ivanchuk realmente é uma lenda viva, muito legal de assistir as partidas quando ele encaixa, né? Lembrando, empatou algumas partidas, não é o melhor torneio da vida dele com certeza, mas quando ele vence é muito legal de assistir. Meus amigos, por hoje é isso. Amanhã retomamos o Mundial. Gukesh contra Jinglirin, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!